A paz do Senhor Jesus a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Nossos irmãos também que estão aí na live, na internet. Que Deus possa abençoar a cada um que está nos assistindo agora e outros que futuramente, que Deus quiser que eles assistam essa pregação, esse culto dessa noite, serão também ricamente abençoados. Nós vamos, em primeiro lugar, fazer mais uma oração, pedindo a Deus que nos dê direção, que abençoe as nossas vidas aqui e a todos também que estão nos assistindo. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e maravilhoso, porque o Senhor é o Deus excelso. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra, toda honra e toda glória para ti. Nós estamos aqui diante do Senhor necessitados da tua graça, da tua misericórdia. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E estamos aqui, Senhor, para mais uma vez ouvir a tua voz, que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, a minha vida que estou aqui na frente, pregando essa palavra, mas abençoe, Senhor, a todos que vão ouvir, porque todos nós somos carentes, necessitados da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 37. Hebreus, capítulo 10, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 11, versículo 1 a seguir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui, meus queridos. Nós vamos, então, hoje meditar. Eu trouxe um título aqui, ao contrário do que o mundo diz. Eu, inclusive, sou muito feliz em andar na contramão do mundo, sabe? Esse negócio do mundo aí, o sistema, tudo que ele indica para a gente fazer, geralmente está contra aquilo que Deus manda que a gente faça, né? Então, todos os cristãos, eles percebem isso. E o cristão anda na contramão do mundo. E Deus me deu, nesses dias, esse título, esse tema, porque o mundo diz, é preciso ver para crer, não é? Mas eu trouxe a mensagem, é preciso crer para ver. E nós vamos, então, meditar um pouco nisso nessa noite, porque, verdadeiramente, se andarmos conforme o mundo anda, a gente não vai dar um bom testemunho nessa terra, nós não vamos alcançar a salvação eterna, porque é preciso crer em Cristo Jesus. É preciso crer na palavra de Deus. Inclusive, Deus, tudo que está aqui, a palavra está dizendo que foi criado do nada. Não existia nada disso, mas Deus trouxe à existência daquilo que não existia nada. Então, toda honra e toda glória ao nosso Deus, tá? E nós vamos aqui também falar alguma coisa a princípio sobre o livro de Hebreus. Hebreus, como já foi louvado aqui nessa noite, exaltado seja o nome do Senhor, exaltado seja Jesus Cristo. Hebreus é um livro que realmente, irmãos, exalta o nome de Cristo. Desde o início até o fim, você pode olhar ali.
o autor de Hebreus, que inclusive é desconhecido, né? Nós não sabemos o nome dele, Deus assim quis que ficasse no livro de Hebreus sem o nome de quem escreveu. Uns dizem que é alguém, outros dizem que é outro, mas na verdade nós não sabemos. Mas o autor quis realmente mostrar ali a excelência de Jesus Cristo, muito além de todos os profetas que vieram, de todos os nomes que já existiram. Então ele é digno de honra, glória, exaltação, louvor, adoração. E é por isso que a gente fica feliz na presença do Senhor Jesus. Nós temos prazer de estarmos na casa de Deus para adorar esse Deus que é o Rei, o nosso Rei maravilhoso, o grande Deus, o Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas. Então, nós vamos começar aqui falando um pouco a respeito do texto que nós lemos. Então, nós começamos aí no versículo 37 do capítulo 10, que diz o seguinte, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, a primeira coisa que eu digo para os irmãos aqui nessa noite é que é preciso crer que Jesus está voltando. Eu creio, irmãos, que é para agora, sabe? Desde quando Deus me fez entender um pouco da palavra dele, eu espero Jesus para agora. Eu não espero Jesus para daqui um minuto, para daqui um dia. Não tem, o cristão, ele não tem um tempo a dar para a volta do Senhor Jesus. Desde o dia que o Senhor Jesus fez morada no nosso coração pelo teu Espírito Santo, que nós compreendemos essa palavra, que a gente entende isso, a gente espera Jesus para agora. Há 2000 anos atrás foi escrito essa palavra, e diz que não tardaria. Aí alguém pode dizer, mas já se passaram mais de 2000 anos, e ele não voltou ainda. Com os olhos naturais, com o nosso pensamento natural, qualquer um pensa desse jeito. Só que para Deus não há tempo. Nada limita Deus. E essa volta do Senhor Jesus, nós precisamos crer que Jesus está voltando e é para agora. Todo crente, todo cristão aguarda o Senhor Jesus para agora. Não podemos deixar para crer no Senhor Jesus e crer na volta dele e crer que ele realmente nos salva para amanhã, para depois. Não tem tempo para o cristão pensar dessa forma. A hora é agora. E diante disso, nós vamos dando uma olhada aqui no texto. O versículo 38 vai dizer o seguinte, irmãos: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse versículo, irmãos, é que crer no Senhor Jesus é ter vida. O meu justo viverá pela fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo vive pela fé. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e vemos tanto desespero, tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas desesperadas, elas buscam coisas, buscam solução para suas vidas aqui, mas o que mais se vê é desespero, é perplexidade com tudo o que acontece nesse mundo. Mas o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós cremos que há um Deus que nada vai surpreender a Ele. Nós estamos nas mãos dEle. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia. Ele é quem nos dá a vitória. E então, esse texto do versículo 38 do capítulo 10 está dizendo isso. O meu justo viverá pela fé. Só que o texto segue, né? E a gente vai ver aqui que diz o seguinte: se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Irmãos, isso é Jesus Cristo dizendo para nós: não pode voltar atrás. Você não pode crer no Senhor Jesus hoje e amanhã está meio duvidoso. Nós temos que prosseguir em frente, continuar rumo ao céu de glória, até o último dia nosso aqui na terra. É um tempo pequeno. Pastor Marcelo sempre diz aqui muito bem, a média da pessoa viver 70, 80 anos. Né? Os que passam disso, como esse maravilhoso homem de Deus aqui, que já está com 80 e tantos anos, né? Forte, graças a Deus, é igual ele falou, não tem nem pressa para ir embora não. E é isso mesmo, nós vamos viver dessa forma, crendo em Jesus Cristo, vivendo em Jesus Cristo, e chegando à idade até avançada, mas firmes, fortes, porque nós não estamos retrocedendo, a gente não está deixando o Deus Todo-Poderoso de lado, é nele que nós nos fortalecemos. Mas, se porventura retroceder, o texto está dizendo, Deus não tem prazer em nós. Nós não podemos voltar atrás. É um caminho sem volta. Graças a Deus por isso, que é um caminho sem volta. Não tem como voltar, né? E eu fico maravilhado com a palavra de Deus que nos diz essas coisas. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que verdadeiramente nós, agradando a Deus, porque se a gente não retroceder, nós vamos agradar a Deus, né? O texto está dizendo que se retroceder, desagrada. Então, ao contrário, não retrocedendo, continuando firme, crendo no Senhor Jesus, nós vamos agradar a Deus. Irmãos, agradar a Deus é simplesmente obter tudo que Deus tem para nós. Já viu numa família, quando o pai agrada de um filho, como que até meio assim perigoso, porque ele faz tudo por aquele filho. Lembra de José? Né? O pai dele fazia tudo por ele, o filho amado dele, causou até ciúme no restante, e até fizeram tudo aquilo com José, só que o Pai Celestial também agradava dele, e aonde ele foi bem-aventurado. Julgaram no buraco, mas tiraram de lá. Teve um problema lá na casa de Potifar, mas Deus o livrou. Mas foi para a cadeia. Como é que Deus livrou ele? Irmãos, era ali que ele precisava ser trabalhado, para sair de lá e ser governador do Egito. Deus agradava de José, Deus era com José, Deus fazia tudo por José. Então, nada nesse mundo aqui vai te pegar, vai te acabar com você, vai realmente fazer algo mal com você, sem que Deus permita. Então, agradando a Deus, se você não retroceder, você agrada a Deus e você vai ser bem-aventurado. Isso você pode ter certeza absoluta, pode crer que você vai ver isso acontecer. Todo cristão sabe disso. Quantas lutas nós já passamos, quantas vitórias nós já tivemos, né, irmã Alice? Justamente porque nós não retrocedemos, nós ficamos firmados, crendo no Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria agora, inclusive, que todos nós, cada um com sua Bíblia aí aberta, lêssemos aqui esse versículo 39, para a gente fechar aqui os versículos do capítulo 10. Porque está dizendo que se a gente não retroceder, nós vamos, né, agradar a Deus. Se retroceder, não, né? Então nós vamos todos ler juntos aí o versículo 39 do capítulo 10. Vamos lá, até você que está na live aí, pode ler também, para a gente declarar isso nessa noite, fechando o capítulo 10 de Hebreus aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe o que é conservação da alma, irmãos? Salvação. Viver para sempre. Não vai ser destruído. Nós não somos dos que retrocedemos.
Nós somos dos que estamos firmados na fé, crendo em Jesus Cristo, mantendo a nossa fé no Deus excelso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos sustenta até aqui, e até o último dia nosso nessa terra, estaremos nas mãos do Senhor. Mas só que quando a morte vier aqui, aí é que vem a grande vitória, é o passar para a glória, irmãos. Aí não tem mais pecado, aí não, nada te afeta mais. É o plano perfeito de Deus, é o plano da conservação da alma, é o plano da salvação. Amém, queridos? Então, nós vamos seguindo no texto aqui, porque agora, irmãos, nós vamos aqui em segundo lugar, verificar alguma coisa, porque a gente fala muito em crer, e esse negócio de crença é o seguinte, você pode crer em qualquer coisa, tá? Se você está andando no seu carro, e você pisa no freio, é porque você crê, que ao pisar naquele pedal, ele vai parar, sabe? Você toma um copo com água na hora que você está com sede, você crê que aquela água matará a sua sede, sabe? Então, a crença basicamente é isso, só que quando se fala das coisas espirituais, é preciso entender que fé é essa. Por que você vai crer em algo que você não viu, que você não toca, que você não pode ver, não pode mostrar para ninguém? Mas aqui nós vamos ter agora alguma explicação. Capítulo 11, né? Vamos seguir o texto aqui como nós lemos, que diz que é o seguinte, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, né, de fatos que se não veem. Eu fico olhando para um texto desse, e a pessoa que não tem Cristo na vida, não tem Deus na vida, que não tem o Espírito Santo, que não é espiritual, como é que vai entender um negócio desse? Certeza daquilo que se espera, convicção do que não vê. O mundo olha para isso e diz, isso é loucura. Paulo também diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né, irmãos? E é assim que a gente vai vivendo nessa terra, andando, crendo com uma fé dessa. Precisa ver para crer não, irmão. Nós cremos para ver. Então o texto diz para nós que a fé é isso, certeza do que ainda irá acontecer. E convicção, irmãos, do que não vemos. Ao pregar a palavra de Deus para as pessoas em geral, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai olhar para você e pensar que você é maluco, que você é doido. No dia que o meu filho faleceu, que Deus revelou para mim que ele estava com ele na glória, eu simplesmente, irmãos, mas foi de uma força tão grande, que eu olhei, na hora eu entendi, meu Deus, ele alcançou primeiro que eu o descanso eterno. E eu pensava que ele ia longe, aqui nesse sofrimento. Não, Deus resgatou primeiro. Aí, às vezes, algumas pessoas olham para a gente e falam, peraí, mas esse cara é meio insensível. Não, eu choro a morte do meu filho, mas eu não preciso desesperar. A alegria que eu tenho é maior do que o choro, do que a tristeza para o choro. Então, tudo que Deus nos ensina, irmãos, é contrário ao que esse mundo nos traz de ensinamento. E é por isso que nós devemos nos sentir muito fortes, muito firmes, inabaláveis, tudo isso em Cristo Jesus. O Deus excelso, o Deus exaltado, o Deus que o autor dessa carta aos Hebreus fez questão de dizer, esse nome é maior que tudo, ele é antes de tudo, ele é depois de tudo também. Jesus Cristo é o Deus maior, nunca houve um profeta maior que ele, não há igual a ele, ele é o maior,
louve a Ele, bendiga a Ele, adore a Ele. Mas, quando nós temos essa fé, que nós temos a certeza das coisas que a gente ainda espera, porque Deus está dizendo que vai ser assim, e que nós temos a convicção daquilo que nem se vê, nós vamos ter aqui alguns resultados na nossa vida, e eu quero entrar aqui agora no versículo de número 2, nós vamos ler o versículo 2 para a gente entender. Diz que, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 2. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus, se você observar bem, lá no livro dos reis, por exemplo, Crônicas, Reis, né, você vai ver os reis que eram tementes a Deus, todos vitoriosos. Os reis maus, irmãos, não ficavam de pé. Teve uma vez que um rei, ele resolveu, o rei Senaqueribe, ele resolveu que com o exército dele eram milhares e milhares de pessoas, que eles iriam acabar com Israel, acabar com o povo de Deus. Mandou falar um monte de coisa para o povo de Deus, xingamentos, um monte, porque o mal, ele insulta, ele fica ao nosso derredor gritando, para que você fique doido sem saber o que fazer, só que o cristão não fica. Israel ficou, o povo de Deus ficou quieto, e aguardava a chegada realmente daquele exército. Só que diz que naquela noite, morreram mais de 180 mil homens, do exército inimigo, sem que o povo de Deus precisasse levantar uma mão, pegar numa arma para poder destruir aquele povo. Irmãos, Davi, ele acabou com um gigante que assolava, que assustava, que gritava, que chamou ele, de um nada. Mas ele diz, eu te venço pela força do Senhor, não é pela minha. Era bem menor do que o Golias, mas apenas uma pedra acertou no lugar que Deus, que também criou aquele Golias, sabia. Acertando aqui, ele morre. E ele caiu. Hoje nós estamos aqui, com a fé firme no Senhor Jesus, e nós estamos dando bom testemunho. O bom testemunho, irmãos, são os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe? Todo cristão tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus, e esse próprio Deus dentro de nós é que nos faz dar bom testemunho, andar de acordo com a palavra de Deus nessa terra, por mais que nos agridem, por mais que nos xinguem, por mais que nos maltratem. O nosso testemunho é bom, a gente anda retamente, já basta os deslizes, já basta a hora que a gente às vezes não percebe direito, fala alguma besteira, ou pensa alguma coisa errada, ou até mesmo age. Mas Deus sabe, a gente não está agindo porque a gente maquinou o mal. Nós queremos fazer o bem, como o irmão Elias inclusive falou agora há pouco, que Paulo dizia isso. Eu quero fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado. Isso são deslizes na nossa vida. Porque a nossa vontade, o nosso desejo é fazer o que é certo, é praticar o que é bom, é dar um bom testemunho. E o texto está dizendo justamente isso. Diz que pela fé, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, andaram com Deus, viveram a vida santa, foram abençoados, bem-aventurados, e ensinou para muita gente o que é ter o temor de Deus, sabe? Hoje eu vivo assim, você vive assim. E a gente vai tocando a nossa vida aqui com essa fé, crendo naquilo que Deus falou, não precisa ver para crer. Nós cremos para ver acontecer na nossa vida o que Deus fará por nós. E nós temos aqui ainda mais uma passagem interessante, que é o último versículo, que vai dizer para nós aqui, versículo 3.
pela fé, entendemos, irmãos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí então, como que alguém que é material, como que alguém que é apenas um ser natural, apenas uma criatura de Deus nessa terra, vai entender um negócio desse? Porque a ciência, ela estuda o porquê que consegue fazer uma tela dessa de aço para uma caixa de som dessa, como é que chegou ao ponto de fabricar um violão desse, né? Então, as pessoas que estudam aqui as coisas naturais dessa terra buscam isso. Por que que isso surgiu? Por que que aquilo aconteceu? Vão até, e é maravilhoso isso, para poder ir até o ponto da onde começou tudo aquilo. Só que, irmãos, é uma descoberta infinita. Todo dia descobre-se coisas. Inclusive, afirmam coisas que há anos atrás disseram que era de uma forma. Pastor Rui, outro dia, citou isso aqui. Aí diz ele que estava conversando lá, numa conversinha lá, junto com a Júlia, né, filha dele. E, de repente, ele falou algo e ela falou: mas pai, não é assim não, eu aprendi lá agora que é desse jeito. Eu vou, ah, tá, porque quando eu estudei, dizia que era assim. Agora que o tempo passou, continuam descobrindo coisas. Já não pode se afirmar mais que era daquele jeito. O homem é isso, irmão. É descobrindo a cada dia os mistérios de tudo isso que Deus fez do nada, que deixou aqui para nós. A gente fica pensando que sabe daquilo, sabe de outra coisa. Eu estou numa profissão há 30 e poucos anos, né, mexendo com eletrônica, consertando aparelhos. Tem dia que eu me deparo com cada coisa que eu dou risada. Eu olho para aqui e falo: gente, mas isso aqui eu aprendi nos meus primeiros dias de curso. E agora eu faço um negócio aqui e dá errado, mas é tão primário isso. É a minha mente limitada. É a limitação do ser humano. Ele não consegue fazer todas as coisas perfeitas. Agora, o cristão, é tão bom a gente saber disso, porque Deus habita dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, o nosso entendimento, irmão, é muito maior do que o que o mundo pensa lá fora. Pode ter bacharel, pode ser bacharel nisso, naquilo outro, tudo bem, irmãos. Cada um na sua, estudou, está tudo certo. Mas na vida espiritual, irmão, é revelado ao ser humano, e não importa se tem estudo ou se não tem. Deus revela ao ser humano. E Ele é o dono de todo o saber. A sabedoria é o próprio Deus. Está com Deus. E está em nós, porque nós temos a mente de Cristo. Então nós somos mais sábios. O nosso proceder, por que a gente dá bom testemunho? Por que a gente anda nessa terra melhor do que anda as pessoas que não têm Deus? Porque nós temos a sabedoria. Eles podem ter até inteligência, pode ter um monte de coisa. Mas esse texto está dizendo aqui, irmãos, que pela fé entendemos. Quem não crê, não entende. Mas quem crê, entende que tudo, não é a terra, não, é um universo. Tudo que existe, as estrelas no céu, aquele sol maravilhoso, sabe? Tudo isso que dá vida aos seres vivos nessa terra, tudo foi criado do nada. Um dia Deus disse: haja luz, e houve. E fez tudo isso como está relatado lá, né, bem no princípio da Bíblia, dizendo como tudo foi criado, tudo feito nos mínimos detalhes. Deus não vacilou em nada, tudo perfeito. E até hoje a gente fica aqui descobrindo: ah, mas que peixe lindo que apareceu, não sei, no oceano, não sei das quantas, no rio, pá. E descobriram isso lá no fundo do mar, lá no alto do monte, não sei o que e tal.
todo dia descobrindo coisas. Nunca terá fim isso. Nunca. Não terá fim. Porque são tantas coisas, irmãos, que ainda estão para ser descobertas, infinitamente. Deus criou muita coisa maravilhosa. Para quê, irmãos? Para a honra e glória dele. Para que nós, criaturas dele, e principalmente os filhos dele, pudessem olhar para uma flor bonita e se maravilhar com ela. Olhar para uma chuva que cai e faz crescer as plantações e se maravilhar com isso, dar glória a Deus por isso. Tudo, 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 tudo. Tá? Se você tem um carro legal, bonito, você gosta dele. Um dia Deus permitiu que alguém tivesse inteligência, sabedoria para poder fazer aquilo ali. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo para Ele. Crendo, nós entendemos isso. Por isso, irmãos, é que o material aqui nessa terra está em segundo plano. Paulo também diz que se nós buscarmos em Deus, se a gente for querer servir a Deus para obter apenas os bens naturais daqui, os materiais, nós somos os mais miseráveis. Porque, na verdade, o que está preparado para nós na glória é muito superior. É muito superior. E aqui, irmãos, eu quero concluir nessa noite aqui, depois desses textos maravilhosos que nós lemos, tá? Nós vamos concluir aqui, irmãos. Agora eu vou revelar para vocês o que a gente vai ver se a gente crê. Porque nós falamos muita coisa aqui, né? Mas eu quero dizer para vocês, se credes, verás a glória de Deus. Amém? Essa palavra Jesus falou, né? Para uma mulher que estava triste, amargurada, chateada, acabara de perder seu irmão, né? E Jesus falou que ele havia de ressuscitar. E Marta falou, olha, vai ressuscitar. Eu sei que no último dia vai ressuscitar. Ela cria. Mas só que Jesus estava falando da ressurreição daquela hora, irmãos. Né? E aí tudo aconteceu, ele chegou. Quando ele falou que ia ressuscitar Lázaro, a Marta até falou, mas já está cheirando mal. Já são 4 dias. É tipo assim, não dá mais. Irmão, não dá mais para Deus, irmão. É preciso crer. Se credes, verás a glória de Deus. Então, tudo aquilo aconteceu. Jesus chegou, chamou o defunto para fora e fez com que ele vivesse novamente. Será que Jesus não pode fazer algo na nossa vida hoje, só porque o mundo nos diz que é preciso ver para crer? Não, irmãos. Nós precisamos continuar crendo para ver a glória de Deus, para ver acontecer o que Deus prometeu na sua vida e na minha vida. E a promessa de Deus é que Ele estaria conosco para sempre. Porque eu não preciso esperar a promessa de Deus de bens materiais. Ele diz que se eu buscar o reino dEle, a justiça dEle em primeiro lugar, essas coisas seriam acrescentadas a mim, e eu creio. Sabe? Não tenho necessidade nenhuma de qualquer coisa que o Senhor não me der. Agora, tudo que o Senhor me der, eu vou cuidar com carinho, eu vou usufruir de tudo isso, porque foi Deus quem me deu. Foi esse que fez todas as coisas do nada. Então, se eu preciso de algo palpável, que o Senhor me dê. Porque senão, eu nem sei do que eu preciso, irmão. Talvez eu peça alguma coisa, e se Deus não tivesse misericórdia de mim para me dar aquilo que eu preciso ter, Deus me daria qualquer coisa que eu pedisse. Inclusive, a maioria dos filhos hoje em dia estão perdidos porque os pais estão dando tudo o que eles querem. Se os pais não tiverem sabedoria de Deus, vai fazer com que os seus filhos se percam, porque entrega nas mãos dele tudo que ele precisa. Ele nunca vai saber qual o valor de nada. Nunca. E vai se perder. E a maioria está se perdendo. E bens materiais não tem, tipo assim, não tem quantidade para o ser humano. Tudo que ele tem, ele quer mais um pouco. Estava ouvindo um irmão meu falando para mim de um lugar que ele mora aí no interior, que tem
pessoal lá na política que simplesmente, irmão, tem tanto dinheiro, muito dinheiro, mas vive travando o sistema do município para poder ganhar mais coisas. E como o meu irmão é amigo desse camarada, faz perguntas de vez em quando: mas o que mais que você precisa? Para que tanto dinheiro? Eu falo: não, eu não quero dinheiro, eu quero poder. Eu tenho que mandar nisso aqui. Só que para os que creem em Deus, nós sabemos que o poder é do Senhor. Eu não tenho que buscar poder. Em Cristo, eu já tenho todo o poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter coisas e saber administrar. Eu posso não ter, que Ele me sustenta. Eu posso passar por tempos de alegria que Ele não me deixa cair, porque na alegria é um perigo. Quando o homem está feliz demais, com saúde, dinheiro no bolso, está tudo em paz, muitas das vezes, irmãos, a gente sai dos caminhos do Senhor, pensando que não precisa recorrer a Deus. Então, eu peço a Deus que me guarde na bonança, que me guarde também se eu tiver que passar por necessidade, porque o meu poder e a minha força, o nosso poder, a nossa força, está exatamente no Senhor que criou os céus e a terra, que do nada Ele cria tudo. Então, meus queridos, nós temos aqui dois versículos que eu quero ler junto com os irmãos aqui nessa noite. Se puder colocar na tela aí, vai ser bom. 1 aos Coríntios 2, versículos 9 e 10. Se der para colocar, é bom que na live também sai. Então, 1 aos Coríntios 2, isso, versículo 9 e 10. Agora nós vamos ler juntos, né? Beleza. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, entenda isso, irmão. O que é ter o Espírito Santo de Deus dentro de você? As profundezas de Deus. Deus nos faz conhecer, porque é Ele que está em nós. Então, nós não temos que buscar artifício para conhecer Deus. Paulo também, em outra passagem, diz que nós temos a mente de Cristo. Eu já citei isso aqui hoje, irmão. Isso é maior que tudo. Sabe? O crente, o cristão de verdade, ele não tem necessidade de nada, porque ele tem o dono de tudo, o Criador de todas as coisas. Deus não precisa ter para criar nada, Ele cria tudo do nada. Ele é o próprio Criador de todas as coisas. Se crer, você verá isso, você terá isso, você será bem-aventurado. E aí, meus queridos, nós temos aqui ainda mais uma passagem, em Apocalipse, no capítulo 22 agora. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Apocalipse 22, a partir do versículo 3. Vamos ler juntos o que está escrito aí. Olha: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite,
nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos, dos séculos, e dos séculos, e dos séculos, e amém, amém, amém. Queridos, não tem fim. A glória do Senhor enche o céu e enche a terra. Vocês sabem disso, né? Está escrito na palavra de Deus, só não tem um versículo de cabeça aqui agora. Mas, aqui na terra, a glória de Deus já te alcança, que é tudo isso que nós já falamos. Nós damos bom testemunho, a gente é bem-aventurado, a gente recebe de Deus o que nós necessitamos. Mas, irmãos, quando a gente lê um texto desse que nós lemos agora, a gente vê que nem sol precisará mais, porque aí o próprio Deus é que vai nos iluminar. Queridos, isso é muito bom. É onde o conforto vem. É onde você olha e fala assim, vale a pena continuar nesse caminho. Vale a pena não retroceder. Vale a pena crer para ver isso acontecer na minha vida. Já vejo aqui na terra as pequenas coisas, mas as maiores ainda acontecerão na minha vida. Meus irmãos, nós vamos pegar aqui 3 aplicações hoje para essa passagem tão maravilhosa, nessa carta, nessa epístola aos Hebreus, que o autor fez questão de dizer. Gente, vou mostrar para vocês quem é esse nome, Jesus Cristo, né? E aí ele exalta de tal maneira na carta aos Hebreus, que é algo maravilhoso. Nós vamos aplicar da seguinte forma, irmãos, depois de tudo isso que a gente ouviu aqui, nós vamos continuar, irmãos, crendo que Jesus Cristo pode voltar agora. É a primeira aplicação, que é o primeiro ponto que eu falei aqui também. Você não pode esperar Jesus para daqui 1 minuto. Você não pode esperar Jesus e dormir, e tipo assim, se Jesus voltar amanhã. Não, irmãos. Jesus, quando voltar, todos os seus estarão com Ele para sempre na glória. Mas diz que é num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo para pensar, não vai ter um estalo para depois você, tá. Não, irmãos, quando Jesus chamar, estaremos com Ele. Diz que nós vamos encontrar com Ele nos ares. E aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Inclusive, nesse texto, aos Tessalonicenses, né? Paulo diz que nós devemos consolar os outros com essas palavras. Porque a passagem daqui para lá é certa. Nós cremos, nós vamos ver isso acontecer na nossa vida. Então não fique triste porque um ente querido faleceu. Já foi primeiro, se dormiu em Cristo, já está guardado. Agora é continuarmos, sem retroceder, crendo que Jesus volta a qualquer momento. Ninguém pode marcar dia nem hora, porque ninguém sabe. Nós só sabemos o seguinte, Ele voltará. Mas em segundo lugar, nós temos que continuar crendo que deixa eu pegar meus óculos aqui, irmãos, que o camarada quando chega aí numa certa idade, né? O irmão Elias hoje disse para mim que eu estou bem novo, né? Obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida, né? Grato. Nós temos que continuar crendo, irmãos, que essa fé, né? Ela não vem de nós, irmãos, que é dom de Deus. Então, quando eu li ali no início do capítulo 11, falei sobre a fé, a gente vai acreditar em coisas que a gente está esperando. E nós temos convicção em coisas que a gente não pode pegar, não pode apalpar, que a gente nem está vendo. Essa fé, nós temos que crer, ela não a gente não gera essa fé. Só tem essa fé quando Deus coloca ela em nós. Essa fé não é nossa, essa fé é do Senhor, que colocou em mim para eu crer na palavra dEle. Meus olhos foram abertos, tá? Para eu enxergar isso. Então, continue crendo. A fé vem do Senhor. Ela não vem de mim e nem de você. Nós não temos nenhum mérito no plano de salvação das nossas almas. Deus assim colocou em nós.
a capacidade de crer, e porque nós cremos, veremos a glória do Senhor. Amém? Mas como viveremos, para finalizar aqui, irmãos, terceiro ponto, anunciando, irmãos, pregando a palavra de Deus, desse jeito que Deus deixou escrito. Muda nada não, sabe? Não inventa história não, não conta piadinha no meio de pregação não, sabe? Não precisa, você não precisa ajudar a Deus em nada. Faça apenas o que Ele diz para você fazer. E o que Deus falou para nós é: ide anunciar, né? É o lema da nossa igreja aqui neste ano. Ide anunciar, anuncie. Você não vai salvar ninguém. Você não tem poder de fazer a pessoa acreditar nisso que nós pregamos aqui agora. Mas os escolhidos de Deus, pode ser que tem muitos por aí meio que andando disperso, perdido. E ao ouvir a sua pregação dessa forma que a Bíblia diz, do jeito que está escrito, essa pessoa vai entender. O Espírito Santo de Deus vai mover nessa pessoa. E ela vai, então, estar no caminho do Senhor, corretamente, andando, crendo, não retrocedendo. Então, ide, anunciai, pregue o Evangelho, continue crendo que essa palavra é forte, essa palavra tem poder, e muitos serão salvos, porque você pregou, anunciou a palavra, e o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, convenceu essa pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Deus abençoe a todos. São as minhas palavras nessa noite que o Senhor me deu para poder trazer para vocês. Que a graça do Senhor nos alcance dia após dia, em nome de Jesus. Eu agradeço a toda a igreja, pastor Marcelo, pastor Rui e o irmão Elias que está conosco aqui, em nome de Jesus.